Olá, eu sou Cleiton Militão e esse é o primeiro episódio do podcast Negócios com Axé. Olá, eu sou Patrícia Paiva e estou aqui com o Cleiton Militão hoje para a gente tocar aí esse primeiro episódio de muitos de Negócios com Axé. O intuito desse primeiro episódio é que vocês possam conhecer todo esse programa Negócios com Axé. Primeiro eu queria falar para vocês que a gente não vende religiosidade. A gente fala de empreendedorismo, negócio, vendas, controle, qualidade e muito mais. Mas antes da gente entrar na parte técnica, na parte de vendas, na parte de negócio, na parte de empreendedorismo, eu queria que vocês conhecessem a gente. Então eu vou pedir para a Patrícia se apresentar. Patrícia é uma grande amiga, minha grande companheira, e hoje ela está aqui para a gente poder tocar esse projeto junto. E antes da gente falar de negócios, eu queria conhecer a parte religiosa da Patrícia. Queria que vocês conhecessem a parte religiosa da Patrícia. Toda a trajetória que fez ela chegar até aqui. Conta um pouco pra gente, Patrícia. Bom, como a gente já conversou bastante, né? E hoje eu venho trazer aqui a público, a minha trajetória espiritual começa na Umbanda, sem ser na casa de Umbanda, né? Eu sou filha de militar, morei muitos anos em Brasília, e ali a gente não tinha muito contato com pessoas do Rio, né? E, felizmente, algumas pessoas do Rio iam morar lá, e os meus pais conheceram alguns outros militares, e tinha um casal, né? Tia Jussara e tio Fernando, e num belo dia, lá na casa deles, a tia Jussara começou a passar mal, né? O pessoal gosta de falar que passa mal, e ali chegou a vovó Cambinda, né? Então eu imediatamente me encantei. O meu pai já tinha a questão de religião de matrizes africanas, já de ancestralidade, né, de tios, né? A gente vem a ser parente de Exu Lalu, né? De Djalminha de Exu Lalu, e ele tinha isso muito adormecido. Até que a minha mãe também começou a passar mal, né? A partir daí, nós frequentamos uma casa de santo, uma roça de candomblé queto, né? Ali eu fiz 1 ou 2 boris, né? Não cheguei a me iniciar, né? Mas frequentava. Temos acesso e temos contato com várias pessoas, né? Com vários irmãos de santo daquela roça, que para mim faz parte da minha infância. E o meu pai era Ogã, meu irmão era Ogã, minha mãe foi feita lá e eu não, né? Então, alguns anos depois, né, eu escutava alguma coisa sobre Ifá, né? Minha mãe veio se iniciar em Ifá e 10 anos depois eu também me iniciei. Meu irmão, meu pai, eu fui a última da família a me iniciar, né? Mas não menos importante, porque em 2009 eu me inicio em Ifá, como Icofafum, né, o APTB de Ifá, e a partir daí, 9 anos mais, eu venho a fazer santo, né, dentro da regra de Oxa do Lucumi, né, da santeria crioula em Cuba. Eu fui a Cuba, né, com o meu padrinho de Ifá, e ali eu fiz o santo, né? Alguns anos depois, em 2022, eu fiz a maioridade, eu recebi a maioridade dentro de Lucumi, que é o Pinaldo, né? E desde então, trabalhando em Ifá, trabalhando em santeria, e sempre atenta à questão de religiosidade, de espiritualidade e principalmente ancestralidade, né? E nós já nos conhecemos há mais ou menos 10 anos, né? Nos conhecemos dentro de Ifá, né? Você era fotógrafo, Sim. né? E só que eu não me lembro bem se você veio da Umbanda ou não. A minha história é muito parecida com a sua, só que eu nasci num lar bem dividido, como muitos brasileiros, né? Metade da família umbandista, metade da família protestante, e todo mundo se conversava e se tratavam super bem. Só que eu lembro quando criança, quando eu chegava no interior do estado, na casa da minha avó, sempre a minha tia falecida, minha tia Inês,
ela recebia uma vovó também, e essa vovó dava consulta pra gente. E eu morria de medo, porque eu achava que ela ia brigar comigo, porque eu fui mal na prova, alguma coisa assim. E eu falo que, assim, esse foi o meu primeiro contato com ética, com moral mesmo, né? Que a vovó sempre me deu os conselhos: obedeça seus pais, seja um bom aluno, obedeça os mais velhos. E eu carregava todos esses ensinamentos da vovó. Os anos foram se passando e na adolescência eu frequentei alguns terreiros, mas nada muito sério, como visitante. E quando passa dos 20 anos, lá já com os 25 anos, eu começo a frequentar a casa de Pai Renato Baluaê, falecido Ibaê, onde eu me inicio em 2006, né? Como Ogã, fui suspenso confirmado pelo Oxum do meu pai de santo e começa a minha trajetória dentro do candomblé. Hoje, em 2026, agora eu fiz 20 anos de orixá. Né, aprendi a tocar, aprendi a cantar para os orixás, era uma casa de queto também, né? E em 2015, é quando a gente se conhece, eu fotografando um evento chamado Letra do Ano, dentro da cultura de Ifá, né? E a gente se encontrou na casa do meu padrinho, né, Robson dos Santos Abreu, e em 2019 eu me inicio ao culto a Ifá, né? Recebo a primeira mão de Orula, me torno alfacã, e com meu padrinho Robson dos Santos Abreu, Ogum da Quetê, e começa essa minha trajetória e eu tentar entender o que era Ifá, né? Que era tudo muito novo para mim. Primeiro que a gente leva todas as nossas energias para dentro da nossa casa, isso me encantou. E eu começo o aprendizado com o caminho. Você tem caminho a Babalaô, e eu não entendia muito bem isso, né? Os anos se passaram e em 2024 agora eu me consagro a Ifá, me torno um Babalaô, uma Oniorúmila, e a gente começa uma nova trajetória, porque, você se tornou um sacerdote de Ifá? Não, eu comecei a aprender e vou aprender pro resto da minha vida. Essa é a minha trajetória dentro da espiritualidade e dentro da minha ancestralidade. Junto com isso, a gente, paralelamente a toda essa nossa história, né? A nossa história ancestral, a gente construiu uma história profissional também. Exato. E é isso, e é essa junção da ancestralidade e da religiosidade com a nossa vida profissional que nos trouxe até aqui, né? A grande dificuldade de equilibrar essas duas coisas, né? Com certeza. E a gente conversando esse ano, foi quando nós startamos esse projeto, e eu trouxe esse projeto para você, e eu conversei com você e falei, num domingo, falei, eu tenho uma vontade de falar para as pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente acredita. E às vezes eu acho que essas pessoas não se sentem representadas. Eu, nos últimos anos, venho trabalhando com marketing digital, né? Tanto com internet quanto com grandes projetos. Trabalhei em grandes projetos no Rio de Janeiro e no Brasil, de lançamentos de infoprodutos, de mastermind, de mentorias. E eu sentia que o povo de axé não tinha uma representatividade dentro desse mercado. Existe uma bolha dentro do mercado digital, dentro do mercado de vendas, dentro do mercado de marketing. Existe uma bolha, e é uma bolha que talvez a gente não consiga entrar. E eu comecei a assistir alguns cursos, comprei alguns cursos, participei de algumas mentorias e não me sentia representado naquele momento. Não tinha representatividade do meu povo. Foi quando eu falei com você, eu tenho vontade de falar sobre negócios, não sobre religião, mas sobre negócios com o nosso povo. E você falou assim, mas me fala um pouco sobre isso, né? E a gente conversou muito naquele domingo, e foi um momento que a gente falou assim, isso tem que sair do papel. Essa ideia tem que sair da sua cabeça, tem que virar realidade, e hoje a gente está aqui no primeiro episódio. Mas, como um bom vendedor, né, eu comecei a entender como a gente poderia trabalhar juntos nesse negócio. E eu já te conhecia, a gente já estava conversando bastante tempo, e eu sabia o tamanho da profissional que você era, na parte de qualidade, de processo, de serviço, de projetos, de tudo. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, né, para você falar um pouco para mim, falar um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente sobre essa sua trajetória, que é uma trajetória muito importante dentro dos negócios, dentro de qualquer negócio, dentro do empreendedorismo. Apesar de você trabalhar em grandes empresas, você traz todo esse ensinamento que é muito importante para os negócios,
né? E eu até me lembro, assim, é muito fácil a gente conseguir transcender essa questão dos negócios com a ancestralidade, porque desde pequena, já com esses primeiros contatos, né, não só com a vovó Cambinda, mas também com a vovó Maria do Congo, que era a vovó da minha mãe, olha, minha filha, você vai para a escola, então você tem prova hoje, então você vai no matinho, coloca uma frutinha, coloca uma balinha. E meu pai também, quando tinha os problemas, olha, faz assim, coloca uma maçã, coloca mel e coloca isso. Então, assim, a gente sempre tinha que fazer essa ligação entre o espiritual e o material, né? Eu estudei em bons colégios em Brasília, né? Como eu disse, eu sou formada em Química Industrial pela Universidade Federal Fluminense. Sempre fui muito afeita a fazer estágios, né? Então sempre procurei muito estágio, estagiei bastante em indústria farmacêutica, fiz iniciação científica na época da faculdade, na época do mestrado, né? Não cheguei a defender a tese, mas cheguei a fazer mestrado em ciência de polímeros, né? Pela UFRJ. Até porque parei porque tinha uma boa oportunidade de emprego, né? Então eu passei em indústrias de silicone, né? Justamente para implantes de silicone, passei em empresas de correlatos francesas, passei por empresas farmacêuticas como a Abbott, e sempre estudando, né? Então, assim, eu me especializei, eu fiz o MBA em gerenciamento de projetos, né? Já gostava muito de negócios e aí eu também fiz a parte de análise de negócios, né, que já leva a gente mais para a parte de mapeamento de processos, para a gente enxergar os processos, quais são as melhorias, quais são as falhas, o que você pode fazer para melhorar. E aí a gente começa a passear dentro de análise SWOT, análises de riscos de processos. Me tornei auditora interna da qualidade assim que meu filho nasceu, em 2001, né? E 6 anos depois eu me tornei uma auditora líder da qualidade pela Bureau Veritas, né? Que é uma ocupação que me alegra e que me fortalece muito, não só como profissional, mas também como mulher, porque eu tive que juntar todas essas competências que eu acabei angariando ao longo dos anos para poder atuar na área que eu atuo, né? Hoje eu atuo numa indústria ótica como especialista da qualidade, né? E é também um trabalho que me realiza muito. E quando eu escutei você falando da tua ideia, dos teus sonhos e dessa correlação, na verdade eu pensei, bom, ele não sabe muita coisa de processos, mas ele conhece alguma coisa, mas ele é muito bom em vendas, ele conhece as ferramentas, né? E hoje, dentro da indústria, a grande briga que existe na maioria das indústrias é a luta do comercial com operações, né? E você me falou que você já começou assim, com a parte de vendas muito cedo, né, Militão? Sim, sim. A parte de vendas nasceu comigo, né? Nasceu a herança da minha mãe. Minha mãe sempre foi empreendedora, sempre vendeu joias, vendia prata, vendia ouro, aquela dona de casa que se virava no mercado de trabalho, né? Além de tomar conta da nossa casa muito bem. Quando eu tinha lá pelos 18 anos, eu, como qualquer jovem, fui trabalhar em shopping, fui fazer, né, aquela coisa toda, e eu via que eu não queria ficar no shopping. Eu queria ir para uma indústria, eu queria ir para uma empresa grande. E foi quando eu fiz uma prova e passei para a Ambev. Fui selecionado pela Ambev. Foi a primeira... Que ano isso? Isso foi em 97. Foi a primeira grande empresa que eu trabalhei. Na época não era Ambev ainda, era Companhia de Cervejaria Skol Caracu. A Antártica era separada nesse momento. Depois que veio a fusão e se tornou Ambev. Mas hoje todo mundo conhece como Ambev. A Ambev, eu me encantei quando eu entrei no mundo da Ambev. Era um mundo muito louco. 7 horas da manhã a gente tinha que estar em reunião, depois saía da reunião, ia atender 40, 50 bares, andava esse Rio de Janeiro todo, né? E depois voltava, entregava os pedidos, fazia relatório e tal, e eu comecei a entender os negócios. Porque a Ambev me trouxe uma escola
de não só vender, sim de analisar os números, né? Se você tem 100 clientes, para quantos você vendeu? E quanto você vendeu? Quanto falta para você atingir essa meta? Isso tudo veio da Ambev comigo. Depois da Ambev, eu passei por grandes empresas, né? Graças a Deus, na Ambev eu tive a oportunidade de ser promovido, fui vendedor, fui supervisor de marketing, fui supervisor de merchandising, fui gerente de vendas, fui gerente de refrigerante, né? E fiz uma carreira muito legal na Ambev. Depois eu fui trabalhar em outras empresas, trabalhei na Coca-Cola em São Paulo, onde foi um grande desafio. Um diretor da Ambev me chamou para ir para a Coca em São Paulo, e para um carioca ser gestor de uma companhia grande em São Paulo foi uma grande realização, né? A gente sabe que São Paulo tem 51% do PIB, mais de 50% da frota do Brasil está em São Paulo, uma grande metrópole, a maior cidade do Brasil. E depois disso, eu continuei no mercado fui pro mercado, saí do mercado de bebidas, fui pro mercado de alimentos, trabalhei na Kraft Foods, que hoje é a Mondelez, trabalhei na Bung Alimentos, como gerente comercial em São Paulo também, né? E depois eu fui empreender. Tive uma loja de material de construção durante 8 anos, onde foi uma outra grande escola. Quando você trabalha numa grande empresa, você tem os processos, né? A sua parte muito bem definida e a parte de vendas executa. Quando você vai ser dono do seu próprio negócio, você vai empreender realmente, você começa a entender que você tem que fazer todas as coisas. Você tem que jogar em todas as posições. Você tem que ser comprador, você tem que ser motorista, você tem que ser vendedor, você tem que ser arruma prateleira. Jogar nas 11. Jogar nas 11. Desde 2021, eu migro para o mercado digital. 2020, no meio da pandemia, foi quando teve o grande boom do mercado digital. Fui convidado por um grande player do mercado digital, o Rodrigo Góes, que é o maior especialista em milhas do país, a montar uma área comercial para ele. Eu montei essa área comercial para ele, treinei os vendedores, trouxe toda essa expertise do mercado off para o mercado digital e comecei a entender o mundo da internet, né? Entendendo o que é um lead, qual é o processo, e eu percebi que eu precisava, já era formado em marketing, percebi que eu precisava me especializar. Fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas de experiência do cliente, entender qual é a jornada do cliente para que ele não tenha ruídos e para que ele chegue no ponto que a gente deseja, que é a venda. E quando eu contei isso para você, também você falou, por que a gente não tira esse papel do projeto? Esse projeto do papel. E eu falei assim, é isso que eu preciso. Por quê? Por que eu acho que tá nascendo hoje o negócio com a Axé, né? A gente já está presente nas redes sociais, mas esse primeiro episódio traz a junção de uma mente criativa, de uma parte criativa de vendas, que busca aumentar os resultados, aumentar as vendas, aumentar o negócio, aumentar o faturamento, mas traz a concentração e o equilíbrio de uma mulher como você, que traz a parte de processo, de qualidade, a expertise dos projetos. Você é uma super gerente de projetos. Então, a gente entendeu que um negócio, para crescer, a gente precisa realmente de ter um motor de vendas e marketing muito forte. Muito importante. Sem perder a qualidade, que é a sua parte. Tem que estar bem alinhados. E isso, em algumas empresas, esse alinhamento fica falho. Para a gente não perder esse alinhamento, né, a gente resolveu quem ia tomar conta de cada cadeira, né, e eu falo para você hoje que, vendo alguns mentores que eu gosto de seguir, eu curto muito o material e o conteúdo da G4 Educação. Você sabe que eu já fui em São Paulo sim. Em alguns eventos deles, e o Alfredo Soares diz: a melhor coisa de uma sociedade é você ter um sócio que te completa. Quando você tem 2 sócios que querem sentar na mesma cadeira, isso vai dar uma grande confusão na sua empresa. Então, essa parte, quando a gente estava desenhando tudo isso aqui, e eu falava, vamos fazer isso, vamos fazer um podcast, vamos abrir um TikTok, você falava, calma, vamos sentar e vamos planejar? O que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terça, o que você vai fazer na quarta, quais são os objetivos, quais são as tarefas. Então aí veio todo o planejamento, graças a você, todo o planejamento que a gente está tendo. E toda a criatividade graças a você, né, Militão? Mas assim, eu tô só...
elucidando e mostrando para as pessoas como essa junção nos negócios é importante. Como essa junção de venda, agressividade no mercado, identificar quais são as novas oportunidades, ver quais são os funis que a gente tem que atacar nas vendas. Nada disso funciona se você não tiver um bom projeto, uma boa qualidade, um bom processo, porque senão você acaba vendendo muito e gastando muito e não tendo o lucro necessário no final. Exatamente. E o que mais me encantou dentro desse projeto é que é uma ideia simples, porém a gente se vê fora do nicho de aprendizado de grandes empreendedores. Os grandes empreendedores que são de demais religiões, e a gente está falando de qualquer uma religião que não seja de origem de matriz africana, né? A gente vê que são pessoas que têm chance de estar e de aprender e se desenvolver quando o nicho é uma religião protestante, por exemplo, né? E aqui não cabe nenhum preconceito, não cabe nenhuma crítica, mas é sim algo diferenciado, né? E com a nossa conversa, com pesquisas, com consultas a pessoas conhecidas, né? As pessoas dizem, Patrícia, eu nunca vi ninguém tratar dessa forma, né? A gente não quer fazer uma coisa elitista e nem preconceituosa, né? E, de novo, não falaremos de religião aqui, porque as religiões de matriz africana são diversas, né? Nós, por acaso, temos a nossa história, né? Mas a nossa história está aberta para qualquer raiz, qualquer matriz, qualquer religião de matriz africana que queira se desenvolver. Que você tenha negócios dentro do negócio axé, ou seja, uma loja que venda artigos religiosos, uma loja que venda bolos com temas de orixás, é bem-vinda. E aquele que vende algum produto que não é religioso, mas que tem sua fé e que às vezes enfrenta algum preconceito, né, e que precisa se desenvolver como empreendedor, acreditando no divino que nós acreditamos, ele também faz parte desse nosso grupo, né? E eu acho que o primeiro episódio foi justamente para isso, né? A gente está aqui dizendo quem somos, de onde viemos, no que cremos, e entendo que não estamos ferindo nenhuma crença, né? Quando a gente fala de matriz africana. É muito importante que a gente saiba que nessa comunidade, nesse negócio, no Negócios com Axé, a gente não vai falar de religião. A gente vai respeitar a sua fé. Mas a gente está aqui para falar de negócios, de prosperidade, de vendas, de marketing, de processos, de qualidade. Tudo que vai fazer o seu negócio ir para o próximo nível. Mas a gente tem que entender que as pessoas que estão aqui escutando a gente agora possuem a mesma fé que a gente. A gente pode ter certeza que isso aqui vai ser um ambiente confortável, que você não vai precisar se esconder, não vai precisar omitir quem você não falar quem realmente você é, não usar seu fio de conta, não usar seu IDFA, não usar seu ILEQ, porque você se sente desconfortável em algum momento. Não, aqui é um lugar para você ficar confortável, saber que a sua fé é respeitada, que nós também somos de religiões de matriz africana e que a gente está aqui para falar de negócios. Então eu queria agradecer você, Patrícia, mais uma vez. Eu é que agradeço. E eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, é o conselho que eu sigo sempre, espiritualmente, até porque é um conselho que eu recebi em 2009, né? Que a gente precisa compartilhar o conhecimento, porque o conhecimento está compartilhado no mundo. E todas as vezes que eu compartilho algum conhecimento, eu recebo axé e dou um pouco do meu axé também. Com isso, a gente se torna uma pessoa melhor, uma família melhor, uma casa melhor, uma cidade melhor, fazendo com que o nosso Brasil, o nosso mundo melhore também.
Pensando nesse seu conselho, que você segue que o conhecimento tem que ser compartilhado e que todos são beneficiados, existe um ensinamento de Fá que eu carrego comigo, que é muito importante na minha vida, é que a união faz a força. Então, se a gente pegar esse conhecimento e compartilhar, todos nós sairemos melhores e a nossa união vai fortalecer essa comunidade aqui. Axé. Eu queria agradecer muito. Siga, curta, compartilhe, envie para quem você gosta, que também é de axé. Siga a gente nas nossas redes sociais que vai aparecer aqui, né? E eu queria terminar com o nosso jargão. Eu queria terminar com uma frase que é importante pra gente. Bastante. Que eu falo que fé não substitui gestão. Mas gestão com axé é bem melhor. Obrigado, gente. Tchau, obrigado, gente.